Olha só que legal. Já vamos aqui para o nosso terceiro passo. Então, veja bem, a gente já conversou aqui, né? Compartilhamos as informações sobre o que é a reserva de emergência, né? Já identificamos um pouco uma reserva financeira para suprir as suas necessidades urgentes e emergentes que aconteceram no seu dia a dia, né? Segundo passo, para quem que deveria ser a reserva de emergência? A gente já entendeu que tem que ser para todo mundo a reserva de emergência do executivo, o empresário, até o profissional liberal e até quem é concursado. Mas aí vem a pergunta, Rafa, de quanto que deve ser a minha reserva de emergência? Olha só, não querendo te dar um peso extra aqui de responsabilidade, mas sabe, como a vida é sua, essa é uma ótima pergunta que só você pode responder. De quanto que deve ser a reserva de emergência é a mesma questão sobre o tamanho da caixa d'água. Teoricamente, a reserva de emergência ela deve corresponder a pelo menos 6 meses, até um ano das despesas essenciais de uma pessoa, do seu custo de vida. Essa é a sugestão que geralmente eu compartilho com os meus alunos e clientes. Mas olha, existem alguns detalhes que eu quero passar para você agora, para que você possa, juntamente comigo, calcular qual é a sua reserva de emergência. Então, veja só, para ser um pouco mais preciso, nós precisamos considerar alguns aspectos muito importantes da sua vida para que nós possamos fazer a sua reserva de emergência ideal. Então, primeiro item aqui que a gente tem que considerar, anota aí, ó, o seu padrão de vida ou o seu custo de vida. O padrão de vida ou o custo de vida é a média dos seus gastos mensais, ou quanto você precisa de dinheiro para manter o seu estilo de vida atual. É importante lembrar também que alguns meses, né, a gente tem mais despesas do que outros. Por exemplo, no meu caso, né, por exemplo, em janeiro e dezembro e janeiro são os meses mais pesados do meu orçamento, porque tem escola, tem material, tem os impostos, seguros, que eu pago de minha vida, do carro, casa, enfim. Esses de dezembro e janeiro são os meses que eu tenho maiores despesas. Então, muitas vezes, acaba até entrando na minha reserva de emergência e depois eu vou repondo ela aí ao longo do ano, né? Então, isso é muito importante você saber qual é o seu padrão de vida, né? Segundo ponto muito importante é a questão do seu nível de empregabilidade. Isso parece ser uma bobeira, porém não é. Porque assim, ó, quão seguro é o seu emprego, né? E no caso de você ser demitido, né, em quanto tempo você se recoloca no mercado? Ou em caso do seu negócio fechar, né? Quanto tempo você consegue abrir outro negócio em outro lugar? É. Isso dirá qual o tamanho ideal para o seu colchão financeiro. Eu já fui, em palestras, já conversei com um planejador financeiro, que ele fala assim, Rafa, minha profissão é muito estável, né? O meu negócio é muito estável, meus custos são muito altos. Então, eu tenho uma reserva de emergência de 5 anos. Eu falei, caraca, bastante. Ele falou, mas eu fiz a conta e é o que me traz paz. Eu falei, então, essa é a reserva financeira ideal para você. Sabe por quê? Existem profissões que não são fáceis de se recolocar no mercado. Tem, vamos supor, se você é um profissional que tem uma alta muito específica, uma profissão muito específica, ou está numa alta gerência, isso demora mais para você se recolocar. Então, seu nível de empregabilidade, se você fechar o seu negócio, for abrir outro, quanto tempo demora para fazer isso? Qual o custo disso? Isso impacta diretamente, né, no tamanho e ajuda a gente a dimensionar o tamanho da sua reserva de emergência. Terceiro item que é bem interessante que eu citei aqui para você aqui é a questão das fontes de renda, né? Pense que quanto mais fontes de renda, fonte de pagamento você tem, menor é o risco de você ficar totalmente sem renda num momento de emergência, né? E aí, nesse ponto é que eu gosto sempre de lembrar do Júlio, o pai do Chris, né? Da série Todo Mundo Odeia o Chris, que ele tinha 3 empregos. Então, assim, quantas fontes de renda você tem? Ah, Rafa, eu tenho uma fonte de renda só. Então, você está bem refém daquela fonte de renda. Não, Rafa, tem uma fonte de renda, tem os meus investimentos, que já geram uma renda passiva, então você tem 2 fontes de renda. Ah, eu também tenho um investimento no negócio que me gera uma receita aqui, então você tem 3 fontes de renda. Quanto mais fontes de renda você tiver,
melhor é para você. Então, com essas informações borbulhando na sua cabeça aí, fica muito mais fácil você prever quantos meses são necessários para compor a sua reserva. Bem, e não existe um valor exato, porque só você pode definir a situação, né, mais adequada. Porém, cada função que você tem na sociedade, a gente pode dar um norte para você, né? Baseado aqui na empregabilidade, por exemplo, dar uma ideia, como eu coloquei aqui. Então, por exemplo, funcionário público. Funcionário público é uma função, uma atividade que tem uma baixa chance de você perder o emprego. Então, ali, uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu custo de vida é um número legal. Já um funcionário de iniciativa privada, que tem um risco mais moderado de perder emprego, tem que ter pelo menos ali 6 meses do custo de vida. Aí depende do tamanho da família, você pode ir aumentando ali, né? Ou do seu padrão de vida, das suas necessidades, pode aumentar, né? A quantidade de meses da sua reserva de emergência. Profissionais autônomos, comissionados, empreendedores e altos executivos, aí sim o risco de ficar sem renda acaba sendo muito maior, então a reserva tem que ser de pelo menos 12 meses do custo de vida. E agora eu quero pedir a sua ajuda aqui. Vamos lá. Queria compartilhar com você um exemplo. E eu queria que você me ajudasse a calcular a reserva de emergência dessas duas famílias aqui em questão, né? É claro, é um exemplo hipotético, vou usar aqui despesas de cada um deles, né? E queria que vocês me ajudassem aqui a compor na reserva de emergência de cada um deles. Então, pega aí um lápis e um papel, me ajuda a fazer as contas de cada um dessas famílias aqui, de quantos que eles precisam. Então, vamos começar a estudar o primeiro caso, Maria. Maria é uma funcionária pública, ela mora sozinha, né? Ela tem uma renda de R$ 5.000 e as despesas essenciais dela, que casa, alimentação, transporte, saúde, tá tudo aqui na ordem de R$ 2.000 por mês. Então, quanto é que Maria, pelo menos, deveria ter de reserva de emergência? A gente já estudou aqui, acabei de, no slide passado, passei para você aqui quanto que um funcionário público deve ter de reserva de emergência, mais ou menos, né? Já João, por exemplo, João é um comerciante, ele mora com o seu filho e mora com a sua mãe, que já é idosa, né? Ele faz, como comerciante, faz retiradas de prolabore na casa de R$ 5.000 por mês também. Só que as despesas essenciais dele são de R$ 4.000. Então, veja bem, a renda de Maria e de João é a mesma renda, só que as funções deles e o custo de vida mensal deles é diferente. Então, vai lá, anota aí comigo aqui, ó. Maria deve começar a sua jornada no mundo dos investimentos aplicando, né, o máximo possível de dinheiro que ela puder aplicar. No caso aqui, ela consegue ter uma capacidade de até R$ 3.000 de poupança por mês, né? E eu sugiro que Maria tenha ali pelo menos 6 meses de despesas, ou seja, alguma coisa próxima a R$ 12.000 investido para ela compor a reserva de emergência dela. Já no caso de João, as suas despesas são maiores e a sua renda ela é mais instável. Então, o valor da sua reserva de emergência, o valor necessário aqui, eu colocaria no mínimo 12 meses as suas despesas mensais. Logo, ficaria em R$ 48.000. Então, olha só, o que para Maria, uma reserva de emergência de 12 mil é ok, para João, no mínimo, a despesa dele seria de R$ 48.000. Você viu? Olha só, este exemplo aqui mostra claramente que cada pessoa, cada estrutura familiar tem uma necessidade diferente de reserva de emergência. E você deve estar pensando ali, legal, Rafa, ok, já entendi a importância da reserva, mas como é que eu vou juntar dinheiro? Então, o próximo passo, eu vou explicar para você como você vai fazer para juntar o dinheiro para a sua reserva de emergência. Quer saber mais? Então, fica coladinho aqui comigo que eu vou te explicar como é que você, a partir de hoje, vai começar a montar a sua reserva de emergência. Vem comigo.